O tema geral é vivendo o amor de Deus. No nosso primeiro encontro, nós tratamos de falar um pouquinho do personagem João. E nós entendemos que João que escreveu o Evangelho é o mesmo João que escreveu as cartas, e é o mesmo João que escreveu Apocalipse. Foi usado por Deus. Mas também João, nós falamos que ele não foi sempre aquele João amadurecido, ele foi impulsivo em dado momento e tal, um pouco arrogante e tal, né? E semana passada nós tratamos do tema da comunhão e falando do essencial, que a comunhão é o relacionamento pessoal com Deus. Hoje nós vamos ler então o texto indicado, que é o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o versículo 10. São 5 versículos apenas, mas ele tem uma riqueza de conteúdo tremendo nesses 5 versículos. E diz aqui em 1 João, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, esse é o texto no qual nós vamos basear a nossa mensagem. Muito bem, quais são os nossos objetivos? Em primeiro lugar, é discernir o que é pecado. Isso nós pretendemos resolver hoje, nesta manhã. Em segundo lugar, é determinar-se firmemente a não praticar o pecado. Em terceiro lugar, é afastar-se de situações práticas ou conversas que levem ao pecado. Tá? São objetivos da nossa... Quando a gente escreve, a gente vê o objetivo, para onde nós tentamos caminhar e o que nós precisamos conceituar como palavra de Deus a cada estudo, né? E esse é um momento de fazermos isto. Bom, conforme eu falei no estudo anterior, nós falamos de comunhão e especialmente comunhão com Deus. Mas hoje estudaremos que não é possível ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Não dá para coexistir, eu dizer que as duas coisas, o pecado e a comunhão com Deus, podem coexistir. Tá. Eu quero, antes da gente... não está aparecendo aqui, né? A nossa... Ele está com animação e eu esqueci de tirar a animação dele, por isso tem que dar 2 toques. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre 2 conceitos. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Isso não está aqui escrito, tá, gente? Eu estou falando, está fora do slide. Tá? Pecar é a palavra grega, hamartia, que quer dizer errar um alvo essencialmente espiritual. Então, eu tenho que acertar, jogar alguma coisa para acertar aquela estante que está com os vasinhos de suculenta. Eu jogo e eu acerto a cadeira, mas eu errei o alvo. Isso é pecado, quando eu erro o alvo espiritual. Tá. Agora, existe diferença quando eu falo de pecar, é um ato. Todo mundo peca ou não? Pecar é um ato. Agora, pecando, aí vem um conceito, e aí é a questão do verbo gerúndio, né? Você que é professor, né?
é o gerundismo. Pecando indica a ação contínua. Indica o pecando, quer dizer que eu tenho prazer naquilo. Tá. Eu gosto muito de uma historinha que eu vi há muitos anos atrás, que havia um velho sábio, e ele cuidava de alguns discípulos, e ele chamou um dos discípulos e disse: meu jovem, qual é o seu pecado favorito? O rapaz olhou para ele: mestre, eu sou pecador, mas eu não tenho prazer em pecado nenhum. Ele: tudo bem, que bom que você não tem prazer em pecar. Mas não foi isso que eu perguntei. Qual é o seu pecado favorito? Eu quero dizer, qual é aquilo que, vez por outra, embora você diga a Deus, me perdoa, você acaba incorrendo naquele mesmo erro. Ele pensou, ele disse: pensa mais. Porque enquanto você não identificar qual é o seu pecado favorito, ou seja, aquilo que você faz e refaz, pede perdão para Deus e volta a fazer, tem até vergonha de Deus e tal. Enquanto você não identificar, você não tem como estancar a fonte. É bem simples essa comparação. Tá. Deus, lá no Éden, quando o homem havia cometido pecado, Deus então expulsa Adão e Eva, o ser humano, do paraíso. Eles passam a ter o paraíso perdido a partir dali, porque houve um rompimento da relação do ser humano com Deus, pelo pecado. Porque até então Deus conversava com eles face a face. Então, quando eles pecam, eles têm vergonha de Deus, porque eles descobrem que eles estão sem roupas. E aí, então, quando este é símbolo, o pecado aqui nesse sentido é símbolo da separação de Deus. Lá em Isaías 59, versículo 2 diz: são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Numa outra tradução diz que o vosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. Já Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3:3 é um texto clássico. Então, de fato, o pecado, a primeira coisa que nós temos que entender, erramos o alvo espiritual e o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele quebra a nossa comunhão com Deus. Tá. Mas vamos para adiante. Tá. A mensagem, o conteúdo da mensagem, olha, o versículo 5, se você olhar de novo aí, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. É muito simples, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Tá. Eu vou voltar um pouquinho à história de João. João é um evangelho diferente dos demais evangelhos. Ao evangelho de João, tá? João, ele escreve, não é essencialmente para cristãos judeus, ele escreve também para cristãos chamados gentios. E ele usa muito de uma linguagem que era muito conhecida do todo o império, pois a linguagem universal na época era o grego. Então ele usa muito da filosofia grega. Tá. Por que ele vai falar de luz? E por que ele vai falar de pecado o tempo inteiro? Porque ele está olhando para um grupo que sofre uma influência de muitas filosofias e de muitas tendências religiosas do paganismo. Uma delas, que se infiltrava na igreja daquela época, era o gnosticismo. E eles acreditavam o seguinte, que o corpo não prestava. O gnosticismo, eles acreditavam que o espírito que era bom.
Então você pode conduzir o seu corpo, fazer o que você quiser, que não tem problema nenhum, porque o importante é o espiritual. Então o gnosticismo, ele ensinava isso. E muita gente que veio para o cristianismo, veio influenciada por isto. Por isso, João, ele escreve desta maneira, falando: esse é o conteúdo da mensagem que ouvimos: Deus é luz e não há trevas nele. Tá. A mensagem que nós devemos pregar na condição de igreja evangélica é essa também. Que mensagem é essa? Deus é luz e não há trevas nele. Essa é a mensagem. A mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus e nos chama à santidade também é a mesma. Deus é luz e não há treva nenhuma. Tem diferença de mensagem? Então, é muito simples. João está dizendo para essa galera aqui que Deus é luz e não há trevas nele. Lá no Evangelho, ele fala no diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ela é a autoridade dos judeus que vem conversar com Jesus de noite, em uma espécie de uma conversa secreta. Ele quer entender esse processo, e Jesus disse: é necessário nascer de novo. E ele pensou assim: eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, o que nasce de carne é carne, mas nascer do Espírito. E ele vai explicar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É o diálogo. Quando chega no versículo seguinte, ele falando que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não se chegam para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, lá no Evangelho de João, ele relata a conversa de Jesus com Nicodemos, e ele faz um paralelo entre luz e trevas. E ele diz o seguinte: quem não vem para a luz, porque tem coisa escondida. Quem se aproxima da luz, as suas obras são manifestas. Deu para entender, gente? Que o conteúdo da mensagem é simples? Deus é luz? Alguém duvida disso? Eu penso que não, né? E aí vem 3 afirmações perigosas sobre o pecado. Primeira coisa, eu acho que eu não passei a outra parte. Vamos lá. 3 afirmações perigosas. A primeira afirmação é esta: a negação do poder do pecado. Observe o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, eu estou negando o pecado. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí o versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha, você diz: eu não tenho pecado, então a palavra de Deus não está em você. Se você diz: eu não tenho pecado, então a verdade não está em você. Se você diz: eu não sou pecador, é porque você está nas trevas. Então tem 3 coisas aqui que é muito clara nesse texto. A negação do poder do pecado. Lá no princípio da raça humana, o Senhor até alertou Caim. Lembra da história de Caim? Quando ele ficou tomado de inveja de seu irmão, porque ele fez um culto para Deus, Deus não aceitou. O irmão fez e Deus aceitou. Então, era Caim e Abel. Lembra dessa história? E aí Deus viu que ele estava abatido e disse: se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, serás aceito. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta,
espreitante, mas tu deverás dominá-lo. Na outra tradução diz, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Lembra desse diálogo? Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quando então se estabelece essa coisa no coração de Caim para matar o próprio irmão, a inveja era tanta, ele não estava bravo com Deus, ele estava bravo com o irmão, porque ele achava, se ele não existir mais, tudo bem, Deus não tem jeito, vai ter que me aceitar. Era uma compreensão boba, mas Deus já sabia do coração de Caim. Tanto ele disse, olha, tem um sentimento pecaminoso aí na tua vida. Como é que você vai reagir? Tá. Nós podemos dominar sentimentos pecaminosos? Você consegue? Vontade de bater em alguém, vontade de falar mal de alguém, deixar de pagar uma conta, são sentimentos pecaminosos. Fazer alguma coisa que você sabe que a Bíblia condena, são sentimentos pecaminosos. Não é? Você pode dominar sentimentos pecaminosos? Não. Mas também você não pode impedir um pássaro de voar sobre sua cabeça. Pode. Mas se ele quiser fazer um ninho, você deixa? Olha, eu vou ser até mais claro, tá? Passou o urubu sobre a minha cabeça, voando. Aí ele olhou assim, nossa, que cabeça legal. Opa, já sei que ali eu vou fazer o ninho, colocar os ovos, só fazer o urubu fêmea, tá, gente? Para chocar os filhotes. Aquela cabeça ali, uma cabeça legal para fazer isso, né? Você deixa? Agora você já imaginou você andando por aí? Olha o meu ninho de urubu aqui na cabeça. Bem legal, né, gente? Tenta imaginar um cabeça chata que nem eu, com um ninho de urubu. Até fica mais fácil para ele fazer, né? Já pensou Samuca com um ninho de urubu na cabeça? Vai dar uma cobertura legal, né? Marcelo, né? Marcelo, porque ele é magrinho, ele fica difícil de equilibrar, né? E o Enoque, para trabalhar aqui na igreja, subir a escada ali, com um ninho de urubu na cabeça. Tinha um ali, né? Não na cabeça, tinha na igreja, né? Claro, irmãos, que a gente não deixa um bicho desse fazer um ninho, nem um passarinho a gente deixa para fazer na cabeça da gente o ninho. Eu estou brincando, é uma maneira de... Agora, é isso que Deus estava falando para Caim. Olha, porque se descaiu teu semblante. Olha, Caim, cuidado. Se você fizer as coisas certas, você vai ser aceito. Mas se você continuar desse jeito, você não vai ser aceito. Mas lembra de uma coisa, o pecado está bem ali. Ou você domina, ou você deixa o urubu fazer o ninho na sua cabeça. Porque ou você enxota o pecado, ou você vai deixar o pecado fazer morada na sua vida. Da mesma maneira, quando Jesus está prevendo o seu martírio, a sua entrega, a conversa com os discípulos, ele cita Zacarias 13:7. Disse-lhes então Jesus, esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda ou de tropeço, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Essa conversa de Jesus, apareceu aí? Tá. Essa conversa de Jesus está no diálogo final, e aí Pedro chega a dizer, Senhor, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. E ali naquele mesmo texto, os demais discípulos dizem, nós também não vamos te abandonar.
E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, você está enganado. O urubu está fazendo ninho na sua cabeça. Aliás, o galo está fazendo ninho na sua cabeça. E hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Jesus foi preso. Eles abandonaram. Porque era uma palavra profética, gente. Ia se cumprir, Deus já sabia de tudo. Vou ferir o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Todos abandonaram naquele momento. E o traidor até se enfocou, arrependido. E ele negou 3 vezes, e o galo cantou, né? Conhece esse texto, né? Vocês conhecem. Ou seja, o pecado estava na porta, não estava? Cumpria ele dominar. Jesus não obrigou. Mas Jesus sabia que ele não ia dar conta daquilo lá. Depois, todos eles foram martirizados porque eles entenderam a mensagem do Evangelho. Então, a primeira afirmação é negação do poder do pecado. A segunda afirmação perigosa é a negação, a negação da natureza do pecado. Veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Essa é a natureza do pecado. Nós temos pecado, e Romanos 7, de 15 a 25, quando o apóstolo Paulo está refletindo sobre o pecado, ele diz: eu não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que não quero, ou o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então não sou eu quem faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas sim o pecado que em mim habita. O apóstolo Paulo faz uma reflexão em Romanos capítulo 7. Lá em Romanos capítulo, ali eu coloquei 3, 23, mas é 6, 23. Romanos 6, 23 diz: todos pecaram, todos, não há um justo nenhum sequer. No 3, 23 diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23 diz: não há um justo nenhum sequer. Não, então, todo mundo é pecador. O pastor é pecador? Sim. Papa Francisco é pecador? Sim. Sim. Todos são pecadores. Agora, há diferença entre o pecador redimido, que reconhece que é pecador e confessa seus pecados, e aquele pecador que não tem consciência ou simplesmente, deliberadamente, se distancia de Deus. Terceira afirmação perigosa que há no texto é no versículo 10. A negação das ações pecaminosas. Deixa eu ver se vai. Terceira. Reconhecendo os nossos pecados. Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está lá no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quem você faz que é mentiroso? Você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque ele diz que todos são pecadores. Em outras palavras, ele está dizendo: eu entendo que somos pecadores, é claro que sei disso, apenas estou dizendo que não faço essas coisas.
Negação das ações pecaminosas é negar a ação da palavra de Deus e fazer Deus mentiroso. Pois a Bíblia, ela nos ensina a conduta de fé e prática. Mas qual é a solução para isso? Já que eu falei das 3 afirmações que temos, a negação do poder do pecado, as 3 afirmações perigosas, a negação da natureza do pecado e, em terceiro lugar, a negação das ações do pecado. Mas qual é a solução para isso? Para o pecado humano. Nós já reconhecemos que somos pecadores e não há um justo, nenhum sequer. Reconhecemos tudo isto. E o que fazer agora? Então vamos para lá. A solução está no versículo 9. Opa, eu deixei de passar aqui. Passou? E o versículo 9 é essencial. O que fazer com essa situação? O caminho bíblico é único e é claro, é confessar o pecado. Não é confessar para o pastor, não é confessar para o padre, não é penitenciar. E de uns anos para cá surge aquela ideia de que você pecou, você vai lá, confessa para o sacerdote, e ele te passa uma penitência para você fazer. E as igrejas romanas têm até a cabine própria da confissão, como um sacramento e tal, né? Mas não é isso do que trata a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, a quem nós devemos confessar o nosso pecado? O que vocês entendem? Para quem nós confessamos os pecados? Para Deus, né? Agora, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Sim. Antigamente tinha as tais indulgências, né? Sim. Então, o que o Jorge está falando é bem interessante. Primeiro, antigamente na história da igreja, o período que antecedeu a reforma, houve uma grande movimento de venda de indulgência. O que era a venda de indulgência? É um título de perdão de pecado. A pessoa pagava, recebia um perdão perene, tanto para os pecados passados, presentes e futuros, né? E isso é muito comum. Em uma certa denominação religiosa, que é muito conhecida no mundo, as pessoas podem identificar os pecados dos seus antepassados, elas batizam os seus antepassados e pegam perdão pelos seus antepassados. Eu fui pastor numa cidade grande, e a cidade tinha completado 300 anos, e um dos pioneiros da cidade construiu um mosteiro. E ele foi daqueles caras que pegava os índios, escravos, e matava e tal. Era uma espécie de... tive uma vida muito complicada. Então, o homem vivia atribulado. Ele construiu um mosteiro e fez o seguinte acordo com as pessoas lá. Era que todo ano, perpétuo, houvesse uma missa celebrada em favor da sua alma. Tá, muito bem. Quando eu coloco isto, eu estou dizendo que há uma possibilidade de eu mudar o destino eterno de uma pessoa depois que ela morreu. Biblicamente falando,
Não existe fundamento para isso, tá, gente? Então vamos lá. A confissão, e eu vou ler aqui no texto tradicional, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha, antes ele falou o seguinte: se mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse ele se refere a Jesus Cristo que perdoa os pecados, que é Deus. Então, não sou eu que vai determinar se você está perdoado ou não, é Deus. Sim. 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 Nesse sentido, é essa troca de comunhão em que nós podemos começar. Nós podemos ajudar uns aos outros e orar uns pelos outros, mas não significa que nós perdoamos os pecados uns dos outros. É claro que se eu, por exemplo, pecar contra a Luísa, eu tenho que pedir perdão para Deus, mas eu preciso conversar com a Luísa. Porque a minha atitude atingiu, não fiz nada contra você, tá, Luísa? É só usando um exemplo, né? Então, nesse caso, eu preciso tratar com ela. E aí, podemos orar uns pelos outros. Mas não significa que o perdão dela determina o perdão de Deus. Agora, significa o seguinte: se ela me perdoar, louvado seja o Senhor. É que nem diz lá em Mateus, capítulo, no Sermão da Montanha, né? Se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, vai ser alguma coisa que ela vai responder diante de Deus se ela não me perdoou. Também pode. Aí nós entra então a função pastoral nesse caso. Muitas pessoas conversam comigo. Agora, não é o meu caso de trazer a público as dificuldades das pessoas, mas é ajudar as pessoas a melhorarem a sua vida espiritual. Então, esse confessar uns aos outros tem a ver com isto. Tem a ver com essa troca de uns aos outros, ele tem a ver com essa troca de experiência e de vida espiritual. Eu acho que explicou aí, né? Agora vamos pensar o seguinte. Lá em Romanos capítulo 5 diz assim, que sobreveio a lei para que o pecado abundasse. Mas olha o Romanos, porque ele está falando de Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde teve muito pecado, teve maior graça. Aí ele mesmo coloca que, então nesse caso eu vou pecar bastante para ser bastante perdoado? Não. Ele vai argumentar o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 6, que como que ele vai voltar ao pecado se ele já morreu para o pecado? É aquela história, eu sou pecador, mas eu não tenho prazer no pecado. Eu fui perdoado. Sim. Aham. Uhum.
Hum. Vamos fazer, já que eu vou de gancho, né? Ele está falando que quem vai ouvir em casa não vai ouvir sua voz, né? E vai me ver calado aqui, né? O Joel está dizendo sobre mentira, né? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre níveis de pecado, tá? Nós, seres humanos, tá? Nós costumamos falar de pecados mais graves e pecado menos grave, né? Porque nós temos essa concepção. Quer ver? Adultério é um pecado grave, né? Mas mentira não é pecado grave? A gente fala de tantas coisas, mas se você observar a lista das pessoas que não entrarão no reino dos céus, lá em Apocalipse, capítulo 21, diz que ficarão de fora os adúlteros, os mentirosos, os cães e tal. Os mentirosos são colocados no mesmo nível. Tá. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, fulano de tal ou fulano de tal estava lá na lanchonete e tinha uma cerveja na mesa. Tá. Eu já ouvi muito isso. O senhor não vai lá fazer alguma coisa? Eu falei, eu não vou sair de casa agora para você... Vamos fazer o seguinte, eu faço um documento, você assina aqui para denunciar a irmã e você é a testemunha. Pode ser? A irmã ou o irmão? Gente, eu tenho 35 anos de ministério, até hoje ninguém assinou esse documento para mim. Então, é um perigo para mim você dizer que fulano ou Beltrano fez isso, fez aquilo, porque eu vou fazer você assinar para poder montar um processo disciplinar. Muito bem. Por quê? Nós entendemos, isso seres humanos, que é mais grave um pecado de tomar um copo de cerveja do que mentir. É mais grave a pessoa separar na sua vida conjugal e arrumar outra pessoa do que a pessoa deixar de pagar as contas deliberadamente. Agora, qual é a diferença de pecado? Pecado não é pecado? A Bíblia coloca a diferença de níveis de pecado? Tá. Eu vou voltar ao texto aqui, tá? Dá mais um toque. Quando Jesus estava para entregar a sua vida por nós, ele diz lá num diálogo com os discípulos, ele disse, eu vou rogar ao Pai e ele há de enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Isto é, se não há um justo, não há nenhum sequer, e é o Espírito Santo que faz essa obra. Agora, o que eu vou fazer como pastor? Eu vou ajudar as pessoas a melhorarem, viver em santidade. Mas sair de casa, um pastor mesmo eu assumi uma igreja, ele tinha ficado antes de mim, ele disse, eu vou até te dar um farolete de presente, para você sair de madrugada aí, procurar os casaizinhos aí, que você vai descobrir muita coisa. Eu faço isso. Eu falei, não quero teu farolete, pode ficar. Eu não vou sair de madrugada atrás de ninguém, de quem quer que seja, para vigiar quem quer que seja. Não é minha função. Pois é, honestamente, eu conheci um religioso, eu não vou aqui citar nem o local, nem o título da pessoa, mas um religioso. Ele tinha mania de fazer isso de noite, madrugada, e ele ia descobrir os carros. E normalmente ele achava homens casados e tal.
E na igreja dele tinha um sistema de som com alto-falante em cima. Ele anotava a placa. E durante as celebrações ele dizia, olha, estava ali em tal lugar o carro do fulano de tal com essa placa. Provavelmente fazendo alguma coisa que não é certo. Não sei se a esposa do fulano de tal é que estava lá, mas se fosse a esposa não estaria naquele lugar e tal. E arrumou uma encrenca na cidade com o povo. Teve que sair fugir da cidade. Gente, se eu sei que o fulano de tal está lá num lugar com alguém que não é a sua esposa, eu vou procurá-lo mais tarde. E não porque eu saí atrás dele, eu vou tentar convencê-lo a mudar de atitude. Queridos, o meu iPad aqui apagou, me deixou na mão. A solução para o pecado é confessar a Deus, é pedir perdão. Aí você, mas eu pequei de novo, peça perdão para Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele é infinito em perdoar, em graça e misericórdia. Deus não tem limite. E para a gente concluir a ideia, não é possível crer no Evangelho sem crer no fato do pecado. Pois o Evangelho é exatamente as boas novas de salvação para o pecador. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa mensagem é para o pecador. Profundo sentimento de humildade, alegria e amor deve tomar conta de todo o nosso ser diante da obra extraordinária de Cristo na cruz. Eu gosto muito daquela expressão que em Isaías 53 diz, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si os nossos pecados. E você que estava afastado de Deus, pode se comunicar com Deus, porque agora o que afastava você de Deus, você foi perdoado em Cristo. Aí eu volto lá em Romanos 6, 26. Como viveremos ainda no pecado, todos nós que para ele morremos? Como vamos viver no pecado se já morremos? Eu gosto também de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivia outrora na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Cristo que vive em mim. Eu não vou colocar Jesus Cristo para servir ao pecado. Deus nos abençoe. Amém? Semana que vem nós continuamos, esse estudo também vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Eu vou tentar colocar o outro hoje à tarde e este já amanhã para estar disponível para quem não passa. E se os irmãos mesmo quiserem rever o que foi falado, já vai estar disponível no nosso canal. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Pai, eu creio que o Senhor nos ensinou esta manhã. Queremos ter uma vida de santidade, uma vida que compreende o que é o pecado e que sabe de suas limitações e que entende que o pecado está sempre à porta, mas uma igreja que reconhece, cristãos que reconhecem suas limitações e que confessam ao Senhor. Ó Pai amado, nós experimentamos a Tua graça todos os dias. Nós experimentamos a Tua bondade todos os dias. A Tua misericórdia é o Senhor nos tratando, não como nós merecemos, mas como nós não merecemos. E por isso, Senhor, confirma a Tua bênção em cada vida, em cada irmão e cada irmã que aqui está, e aqueles também que vão assistir posteriormente a este estudo. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém, santos. E amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E tenha misericórdia de nós, que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele